Olá! Você se sente inseguro em iniciar o negócio, em empreender? Você que está querendo iniciar, você que está querendo começar no mundo do empreendedorismo, montar teu negócio, por mais simples que seja, gostaria de saber o que você vai encontrar pela frente? Essa aula é para você. Meu nome é Arnaldo, sou proprietário da empresa Limpass, prestadora de serviço há 12 anos. Também criei aí o AA Pro, que é um ambiente onde a gente ensina, disponibiliza materiais, principalmente para quem está iniciando. E nessa aula, eu quero mostrar para você o que você precisa saber para começar a empreender em pequeno negócio. Olha, veja só. Muitas coisas a gente inicia e não sabe muito bem o que vai encontrar pela frente. No comércio, isso é muito comum. E eu vou explicar coisas aqui, eu vou mostrar coisas para vocês que vocês não costumam ver por aí. Ninguém assim, pelo menos eu nunca vi, explicar, né? Abrir para você, olha, o que você vai encontrar, né, no teu objetivo de vida, você que quer empreender, você que quer montar o teu próprio negócio, você que tem afinidade com isso, com empreendedorismo. Né? A gente encontra assim muitas coisas pensadas, né? Trata de um assunto específico ali, de um negócio, trata de um assunto específico ali na área financeira da empresa, na área de RH, por aí. Mas uma visão geral, eu achei interessante estar trazendo. Repito, principalmente para quem está iniciando. E se você já tem teu próprio negócio e está assim com dificuldades, não entende muito bem esse ambiente, né? O que é o empreendedorismo, o que é um negócio, o que é uma loja, o que é um serviço, o que você precisa fazer, para isso eu preparei aqui essa aula. Eu separei aqui 5 condições que se vive dentro de uma empresa, por mais simples que seja. Olha, veja só, isso é um resumo, tá? Existem mais coisas. Entretanto, todas elas passam por essas condições aqui. E assim, você já sabendo o que você vai encontrar, fica mais fácil caminhar. Até porque você montar um negócio é como um casamento, né? Ninguém entra no casamento pensando que vai sair logo, né? Bem, algumas pessoas até pensam, né? Mas não é o normal. Então você entra no negócio, você vai investir, você vai se dedicar ali e você vai fazer dele o teu ofício, o teu ganha-pão para o resto da vida. Então é legal a gente já saber por onde a gente vai caminhar e saber o que vai encontrar pela frente, para estar preparado. Bem, para quem vai iniciar, existe um ponto muito importante aqui: potencialidade. Você é uma pessoa potencialmente, vamos dizer assim, feita, nascida para ser um empreendedor? Repito, por mais simples que seja. Tá? Então, essa análise ela é muito importante. Então, eu coloquei aqui a primeira análise, né? O dom. Você, deixa eu só fechar um pouquinho isso daqui, e a gente vai trabalhar aqui em cima do dom, né? São 3 estados aqui que eu coloquei. Você tem dom para coisa? Aquilo que você quer empreender. Ah, eu quero montar uma hamburgueria. Você tem o dom? Você tem que fazer essa avaliação, estar seguro disso e pedir opinião de terceiro. Veja só, por quê? Porque tem as pessoas que estão ao teu lado, familiar ou um amigo, né, ela consegue ver muitas coisas na gente que a gente acaba não vendo em nós mesmos. Né? Então é importante você pedir uma opinião aí e dizer, por exemplo, um familiar teu, né, perguntar, falar assim, olha, eu estou pensando em montar uma hamburgueria. Você acha que eu tenho dom para coisa? Né? Então pode ser que a pessoa responda assim, não, cara, você não tem. Por que você quer montar uma hamburgueria? Ah, porque está dando dinheiro, é coisa da moda e não sei o quê. Né? Mas, cara, você não tem o dom. Tá? Ó, primeiro, que você não gosta de cozinhar. Segundo, que você não é de se relacionar muito bem com as pessoas. Você é meio fechadão. Você é gente boa, mas você é muito fechadão. Né? Então, eu acho melhor você procurar um outro segmento, alguma outra coisa aí que você tenha uma satisfação melhor, né? Que você esteja mais naturalmente propenso para aquilo. Então é importante você analisar se você tem dom ou não. É bom fazer essa análise. Uma vez feita, você fala assim, não, você tem um dom de montar uma hamburgueria assim. Você gosta de comida, você gosta de atender as pessoas, você é meticuloso, você sabe escolher os ingredientes, né? Enfim, toda aquela coisa. Muito bem. Nesse caso aqui, olha, eu não sei, mas eu posso ter uma afinidade, uma simpatia, mas eu nunca experimentei isso. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela pode ainda ficar na dúvida, mas ela tem aquela simpatia pelo negócio que pretende montar. Então, nesse caso aqui, coloque à prova, tá? Aprenda, busca conhecimento, se autoavalie, para ver se aquilo realmente é para você. Um terceiro estado também, da pessoa que quer começar a iniciar, saber que se tem o conhecimento, né? Ter o conhecimento. Nesse caso aqui, a pessoa já está num segmento. Por exemplo, ela era funcionário de uma empresa prestadora de serviço
Na parte elétrica, dá um exemplo. Eu trabalhava lá com alguém, já era funcionário, sabia muitas coisas a respeito de parte elétrica, né? Vamos colocar aqui uma parte elétrica residencial ou industrial, não importa, né? Já tinha o conhecimento. Então, nesse caso aqui, ela já possui essa experiência real, que é muito positivo. Só que, como eu disse, o que a gente vai encontrar pela frente no nosso caminhar, como empreendedor, como negociante, né? Nós vamos encontrar muitas coisas e essa pessoa já ter também a consciência que ela sempre vai precisar melhorar, se reciclar, se aperfeiçoar. E como eu disse aqui, o propósito dessa aula é te mostrar o que você vai encontrar lá na frente. Até porque para saber as dificuldades, né? O empenho que você vai ter. Porque é muito comum, quem entra no empreendedorismo, ter uma visão muito pequena, muito limitada do que é empreender. Acha que é só vender, pagar a conta e o que sobrar é lucro. Então acha que é uma forma assim bem simples. E não é, você vai encontrar muitas coisas, muitos desafios. Né? Um deles aqui é mesmo você já tendo conhecimento, você vai precisar melhorar e se aperfeiçoar. Acho que esse ponto aqui está bem explicado, vamos partir para o segundo, que é a capacidade. Aqui você tem a potencialidade. E a capacidade? A capacidade aqui, nós consideramos duas coisas. Você tem capital para iniciar o teu negócio? Você tem como bancar uma estrutura? Por exemplo, eu montei minha primeira loja em Bauru em 1988. Eu tinha um certo capital lá na época. Né? Eu tinha uma estrutura. Eu tinha um local. Então isso daí me facilitou muito. E aí você pode, com esses recursos, com esse capital próprio, né? Ou mesmo até um capital de terceiro, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Você montar o teu negócio para poder iniciar. Mas você pode dizer, não, eu não tenho nada disso, eu estou começando do zero, né? Então aí você recorre a recursos de terceiros, ok? Então aqui o que você vai ter para poder recorrer a serviço de terceiro? Bem, empréstimo, o que eu nunca recomendo, né? Mas às vezes você está tão seguro do retorno, você pode aí estar recorrendo a empréstimo para iniciar o teu negócio. Você pode trabalhar também por consignação. Então você pode montar um negócio de... Olha, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conhecia há muito tempo e até hoje está nesse segmento. Tinha um fabricante na cidade que fazia brinquedos, né? Brinquedinho para criança. E essa pessoa, o que ela fazia? Ela foi lá e montou tipo uma parceria com esse fabricante. Falou assim, olha, eu vou pegar aqui os seus brinquedos e eu vou sair por aí vendendo. Seja na rua, seja em outras lojas e tal. E o que eu vender, eu te pago. O que eu não vender, eu te devolvo. E essa pessoa juntou dinheiro fazendo isso, trabalhando em consignação, sem investir nada. Inclusive ela só tinha uma bicicleta na época, e aí tinha aqueles bagageiros atrás, né? Colocava lá e saía vendendo na cidade, saía vendendo nas lojas da cidade ali. Então também é uma forma. E hoje essa pessoa ela tem uma loja de presentes lá na cidade. Você também pode recorrer como recurso terceiro, aqui, um sócio capitalista. Coisa também que eu não recomendo porque é o seguinte, a não ser que você esteja muito seguro, tem um projeto muito seguro de sucesso ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas muito bem feito, funciona. Então a pessoa entra com o dinheiro e você entra no operacional. E aqui, o último caso, é o cliente. Nossa, recursos do cliente? Sim, gente, isso é mais simples e mais comum do que se imagina, né? Eu trabalho na área da limpeza, eu conheço muitas diaristas, né? Aliás, a maioria das diaristas aí que trabalham na casa das pessoas, fazendo serviço de limpeza, de faxina, esse tipo de coisa, trabalha com recursos do cliente. Então você pode, por exemplo, fazer dessa forma. Você trabalhar, o cliente dispõe o material, você vai lá e vende a tua mão de obra. Muitas pessoas ganharam dinheiro assim e hoje tem seu próprio negócio, né? Conseguiram comprar seus equipamentos, seus materiais, por conta disso daí. Um outro exemplo também de uma pessoa que eu conheço, um jardineiro. Jardineiro ele tem uma grande possibilidade, um jardineiro, um pintor, um eletricista. Ele vai e trabalha com os equipamentos da pessoa. Então ele vai fazer um serviço de carpinagem lá, normalmente pode ser que o cliente tenha já ali o cortador de grama, o aparador, o facão, a enxada, né, a carriola, enfim, tudo aquilo ali que disponibiliza. Pintor, também é a mesma coisa, o pintor só entra com mão de obra. E hoje eu conheço pintores que começaram assim, pedreiros que começaram assim, e aqui na minha cidade conheço um que hoje tem uma construtora. Tem um capital muito grande, tem um monte de betoneira, tem caminhonete, tem tudo isso, e começou assim. Esse daí ele partiu para o empreendedorismo através de recursos do cliente. Então quando ele ia lá fazer o serviço de pedreiro, ele não colocava nada. O cliente dava tudo, né? Dava o cimento, dava os tijolos, enfim, né? Dava os equipamentos ali necessários, ele ia ali com o mínimo, evidentemente, com a pá dele, né? Cada pedreiro tem sua pá, enfim. Mas
deu para ter aqui sentido da coisa, né? Terminado esse ponto aqui, capacidade, que você vai precisar de ter esses bens físicos para poder aqui exercer o teu dom. Então, aqui a gente entende aqui que é possível começar sim e começar certo, né? Bem, aqui terminamos 2 pontos iniciais. Agora nós vamos para um que você vai encontrar dentro da empresa e você vai ter que lidar com ele. Muita gente não gosta, mas se você é pequeno e está começando sozinho, né, muitas vezes é você que acaba tendo que fazer isso daí, que é a gestão, né, administrativa, financeira, operacional e comercial. Então aqui eu ainda quero me focar naquela pessoa que está iniciando, né, ou já iniciou e está quebrando a cabeça, não sabe o que vai encontrar. Enfim, aqui eu não estou falando de grandes empresas, não. Questão administrativa, ela serve para qualquer negócio, por mais simples que seja. Ah, eu tenho um negocinho pequenininho, eu sou um prestador de serviço pequenininho, você precisa de fazer as tuas gestões. Administrativa, ela é o seguinte, você tem que ter em mente que para tocar um negócio, você precisa ter planejamento, você precisa ter controle financeiro, você precisa ter organização de processos, por mais simples que seja. Se futuramente você vai ter pessoas no negócio, você vai precisar de gestão de pessoas, saber lidar, né, com essa parte aí de recursos humanos, as partes de conformidades legais. Gente, mas conformidades legais aí é para grande empresa. Não. Hoje um microempreendedor individual, um MEI, ele precisa ter ali um conhecimento da lei, daquela categoria, daquele enquadramento que ele se encontra. Senão ele vai ter problema. Nesse caso aqui, pessoal, da parte administrativa, a gente tem que considerar algumas coisas que você vai passar por ela. Então já é bom saber. Começar desde o começo, separar contas. Então aqui no caso, é você separar o que é jurídico da pessoa física. Fluxo de caixa. Nossa, Arnaldo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Realmente, muita gente não sabe o que é fluxo de caixa. É uma das coisas mais importantes de uma empresa. Em resumo, é assim, tudo que vai entrar, tudo que vai sair futuramente. Né? Então daqui a um mês eu tenho que pagar o quê? Eu vou receber quanto? O que eu tenho para receber? Então a gente saber para poder se organizar, para poder investir, para poder evitar gastos desnecessários. RH. Se futuramente você tiver pessoas, né, você vai ter que treiná-las. Então já vai pensando nisso. Capacitar essas pessoas, incluindo você como dono, tá bom? Traçar definições de objetivo, definição de objetivo. Teu negócio está começando hoje. Daqui a um ano, como é que você quer que ele esteja? Né? Para isso é necessário fazer o quê? Administrativamente falando. E rotinas administrativas no geral. Pessoal, é assim, a chave para um pequeno negócio é a consistência na execução dessas atividades e a utilização de ferramentas, como softwares, tem também as planilhas, tudo isso para automatizar o processo, o que facilita muito. Essa parte administrativa aqui, para muitos é chato. Olha, para mim eu confesso, né? Para quem é empreendedor, não gosta de ficar lidando muito com essas coisas não, né? O empreendedor ele é mais prático, né? Mas a gente tem que lidar com elas e saber que a gente vai conviver com isso daí. Não gostou? Não seja empreendedor. Ou tenha recursos suficientes para pagar pessoas para poder fazer tudo isso para você. Tá? Se você já tem tudo isso daí, maravilha. Se você não tem, você vai ter que começar do zero. E para começar do zero, normalmente, acaba sobrando para a gente fazer, né? Bem, gestão financeira. O mais importante aqui, muita gente não conhece, tá? Que é o DRE. Controle de gestão financeira pelo DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. Isso daí você vai precisar de softwares, tá? Talvez uma boa planilha, para você controlar aí toda a gestão financeira, né? Que resume as receitas, custos e despesas da empresa em um período, geralmente anual, para apurar se houve lucro ou prejuízo, mostrando a saúde financeira e a eficiência operacional do negócio. Então, você que está entrando, já começa a se familiarizar com esse tal de DRE, muito importante. Gestão operacional. Você tem que ter um controle aí sobre os serviços e os produtos que você vende. No caso de serviço, controle de tudo aquilo que você utiliza para fazer o serviço. Principalmente aí a questão do tempo. O prestador de serviço parece que não dá muita importância ao valor e ao controle do tempo. Você pega empresas que estão muito bem estruturadas em prestação de serviço, eles têm cronogramas, eles fazem planejamento do tempo, porque tempo é dinheiro, então custa para eles. Tá? Então a gente deve começar a se preocupar, ou pelo menos já ter em mente, que esse vai ser um controle aí que você vai ter que fazer. Tá? Assim como todos os demais custos. Então saber ter esse controle aí. Muitas pessoas que prestam serviço não sabem muito bem o que gastam, né? O custo daquilo, mal sabem precificar.
É complicado. Em produtos, vamos lá. Qual o controle aí que eu tenho que ter de produtos? Se eu vendo produto, né? Se eu tenho uma loja lá, que resolvi montar uma loja de roupa, né? Controle de estoque de fornecedores, controle de logística, né? Quanto tempo chega para, quanto tempo demora para chegar minha mercadoria, porque eu quero aproveitar esse fim de semana ou essa época do ano que é boa. Enfim, tudo isso daí e principalmente controle de estoque. Terminado essa gestão operacional, vamos para uma que eu gosto demais, que é muito minha área, eu também trabalhei muito tempo como vendedor, né? Que é a gestão comercial e vendas. Bem, quem não conhece também começa a se acostumar com essas letrinhas aqui, CRM. CRM é uma abreviação aqui de um nome em inglês, né, americanizado, que quer dizer aqui para o português, gestão de relacionamento com o cliente. É onde você faz o controle de clientes, né? Os leads principalmente. Então, quando o cliente, você saber o histórico dele. O CRM, ele começa assim, com a captação de leads, né? Leads, como eu coloco aqui, são contatos, possíveis clientes. E que a cada momento, ele vai entrando dentro de um funil, vamos colocar assim, né? E é assim mesmo que a gente entende, né? Vai colocando dentro de um funil e transforma aquele contato num comprador. Então, você vai trabalhando ele de forma que um pequeno contato que surgiu, que você teve, né? Ou seja, através do e-mail dele que você recebeu, ou seja, através de um contato físico que ele teve na loja, não importa, né? Do primeiro contato até fazer com que ele consolide uma venda com você. Tá? Esses softwares aqui, existe bastante no mercado, tá? Inclusive gratuitos, tá? Se chama CRM. Então é bom você conhecer, saber como é que funciona, que auxilia muito. O CRM, ele está muito ligado nesse ponto aqui que nós vamos apresentar agora. Deixa eu só manter ele aberto. Que é a prospecção. Então, uma gestão para venda comercial, você tem que estar sempre buscando, prospectando novos clientes. Tá? De que forma? Você tem vendedor? Coloque ele na rua. Né? Coloque ele em ação. Não tem? Faça você mesmo. Tá? Seja você o vendedor ou a vendedora. De que forma? Bem, eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando fui para o segmento de limpeza 12 anos atrás, eu precisava vender meus serviços. Então, o que eu fazia? Uma das formas que eu fazia, né? Eu deixava cartãozinho aonde eu via, por exemplo, uma calçada suja, onde eu via uma fachada suja. Aí eu no cartãozinho estava escrito lá, né? Limpeza de calçadas, fachadas, limpeza de piso. E eu deixava ali. É uma forma de você prospectar cliente. Também, como a gente optou trabalhar também por serviço de limpeza pós-obra, sempre quando eu passava em frente de uma obra, eu procurava saber quem que era o dono, ia lá, me apresentava, vou deixar meu cartãozinho aqui, quando a tua obra terminar, se precisar de limpeza. Prospecção de clientes. Existem várias formas, né, de você prospectar o cliente. Uma delas também é trabalhando aqui, se você teve os leads, né, você trabalhar os leads que você já tem. Entrando em contato com ele, enfim, né, aquela coisa toda. Então, você vê que prospectar cliente, trabalhar cliente, colocar o cliente no teu funil ali de vendas, né, é muito importante. Aliás, eu acho que é a alma do negócio, né? É onde você vai vender o teu serviço ou o teu produto. E se você não vender, já sabe. Deixa eu fechar os 2 pontos aqui, que nós já aprendemos a respeito. Outro aspecto importante na gestão comercial, metas de venda. É impressionante como muitos comerciantes, prestadores de serviço, vendedores de produto, né, varejistas, não importa, não possuem metas de venda. Se você não tem uma meta de venda, você não sabe se você vai ter lucro ou não. A meta de venda, ela visa chegar num lugar que se chama ponto de equilíbrio. É a partir dali que começa o lucro dentro da tua empresa. Eu tenho muito material aí falando sobre o lucro ilusório. Né? Muita gente acha que faz uma venda de um serviço, fala assim, eu cobrei 1.000, eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, né? Eu cobrei 1.000 pelo serviço, tive 300 de gasto e sobrou 700 de lucro. Não, calma lá. Né? Depende. Pode ser que você ainda não teve lucro nenhum. Porque você precisa começar a ter lucro a partir do momento que você paga as suas despesas fixas da empresa. São aquelas despesas que existem, independente de serviço, de venda de produto ou não. Elas existem. Né? Então, para isso, a gente tem que trabalhar, aprender a ter metas de venda. As grandes empresas que têm sucesso, todas elas têm meta de venda. Né? Então, você pega muitas empresas por aí, o vendedor fala assim, minha meta esse mês é vender tanto. Né? Por quê? Porque a empresa sabe que precisa ali vender um determinado número de produto, né? Ter um determinado faturamento para a partir daí começar a ter lucro.
né? Muitas empresas só começam a ter lucro com 20, 21 dias de vendas. E antes, foi só para pagar a despesa. Então, um aspecto muito importante que você vai ter que considerar no teu negócio é comercial, a parte comercial, as vendas, tá? E finalmente aqui nesse campo, saber o custo de aquisição de cada cliente. Isso é muito importante para você aí no caso, trabalhar com prospecção de clientes, né? Porque você capturar um cliente, você trazer um cliente tem custo. E procurar o óbvio, ter o menor custo possível por receita gerada. Muito bem. Ó, quiser dar uma pausa no vídeo aí, tá? Tomar uma aguinha, já vamos entrar nas duas outras partes aqui, finais. E aqui a gente já teve uma ideia aí, né, do que a gente vai enfrentar, né? Já enfrentou aqui até agora, conhecendo, né? É, uma empresa não é brincadeira. Bem, lembrando, né, pessoal? Tem o Sebrae aí que dá grande apoio, fornece muito material, muitas informações a respeito aí de empreendedorismo no Brasil, né? Então, provavelmente você possa ter um Sebrae aí na tua cidade ou perto, né? Fazer os cursos Sebrae, se inscrever no site deles, aquela coisa toda também. Bem, pessoal, lembrando também o seguinte, que se você quiser conhecer um pouquinho mais nossos materiais, tá? Vai lá no nosso site, lá, ó, Limpeza no AA Pro. Você vai conhecer, né, os materiais que a gente dispõe. Olha que bacana isso daqui. Tá? Nós temos bastante materiais. Pouco a pouco nós estamos disponibilizando, né, as planilhas, os guias, os e-books, né, modelos de proposta, enfim. Temos bastante coisa. Pouco a pouco a gente está disponibilizando aí para poder atender aí com qualidade aquelas pessoas que nos procuram. Tá? Temos aqui itens em promoção, muito bacana, né? Então você também pode visitar aqui o nosso site, que é o limpaz.net/aapro. Legal? Se você quiser adquirir o nosso material, por exemplo, eu quero adquirir a planilha de precificação. Você clica em cima, tá? E você já vem direto aqui, ó, quero comprar, né? E você já vai ser direcionado diretamente lá para uma das maiores, se não for a maior, plataforma de venda de produtos digitais, né? Então, tá muito simples. Tem vídeo também, a gente explica, né? Aqui, ó, o lucro ilusório, o vídeo que eu falei. Tá? Então aqui a gente vai explicando todos os materiais que a gente tem em detalhes, né? Temos vídeos explicando cada material. É assim, bem transparente a coisa, né? E é bem tudo passo a passo, viu, pessoal? Para quem realmente aí está iniciando, precisa iniciar, precisa de materiais, de informação, de respaldo, né? Nós damos aí, a APRO é justamente isso, treinamentos e apoio. Bem, deu tua pausinha? Vamos voltar lá para a nossa aulinha? Faltou esses dois pontos que nós vamos falar agora. Tá? Fidelização. Entenda que você vai ter que fidelizar clientes e fornecedores. De que forma eu vou ter que fidelizar clientes, né? Bem, primeira coisa para isso, ter o cadastro de cliente imprescindível, né? Pelo menos o nome, telefone e principalmente, né, e-mail. A gente se comunica muito por e-mail hoje. Saber se a pessoa tem um WhatsApp. Bem, 98% dos brasileiros têm um WhatsApp, né? Que estão na internet têm o WhatsApp. Então, o cadastro de cliente é importantíssimo para você fidelizar. Pós-venda. Pós-venda também é uma das coisas, tudo que fala em venda, eu gosto, né? Mas é uma das coisas muito importante em um negócio. Às vezes você entra numa loja, você faz uma compra, você realiza um serviço e você é esquecido. Bem, o pós-venda foi um cliente que você já tem ele na carteira. Prestou um serviço? Liga para a pessoa. Daqui uma semana, por aí, né? Entra em contato. E aí, o que a senhora achou? O que a senhora achou do nosso serviço, né? Acha que pode melhorar alguma coisa? Estou aqui à disposição. Isso é o pós-venda. Muitas pessoas, e eu falo isso com 40 anos de experiência no comércio, lidando com colegas, tive muitos colegas, centenas de colegas de profissão comercial, também treinei pessoas, fui gerente de loja, tudo isso daí, e eu vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas, muitos vendedores têm temor em fazer o pós-obra. Perdão, o pós-venda. Por quê? Porque fala assim, eu não vou falar nada não. Eu vou lá, e vai se a pessoa pega e fala assim, na verdade, foi até bom você ter ligado, né? Porque você prestou esse serviço aqui, não ficou bom, né? Não ficou legal e não sei o quê. Então as pessoas não querem se preocupar muito com isso, né? Quem já vendeu, fala assim, já garanti a venda mesmo, não estou nem aí. Né? O que é uma bobagem enorme. Tá? Isso daí faz com que você se aproxime do cliente de uma forma muito positiva. Veja só a seguinte situação. Você vai lá, presta um serviço para uma pessoa. E você cometeu um falho ali, não ficou tão bom, né? E você não fala nada com ela. Essa pessoa, na hora de te indicar,
ela possivelmente ela vai falar assim, ó, não faz com aquela pessoa não. Foi lá, fez o serviço, não ficou bom, né? E eu não recomendo não. Pronto, já te queimou. Agora, se você faz esse pós-venda, fala, olha, tô ligando para ver se deu tudo certo, se a senhora está satisfeito, se o senhor está satisfeito e tal, né? E a pessoa fala assim, olha, foi até bom você ter ligado, porque realmente ficou ali uma coisinha para trás ali que eu não gostei muito, se você puder refazer, não, eu refaço, vou aí, podemos agendar para amanhã ou a semana que vem. Olha que o conceito desse cliente já vai ser outro. Então, na hora de uma indicação, aí você vai lá, resolve o problema. Na hora de uma indicação, vai te indicar você. Olha, o cara é bom, ficou umas coisinhas para trás, mas ele tomou a iniciativa de me ligar, de perguntar se estava tudo ok. Ele voltou, refez, né? E ficou ótimo. Então, olha, veja só, você está ali para vender. E não é uma vez, vender sempre. Ele fica comprometido aí de alguma forma com você e com certeza vai trazer novos clientes, né? Ou novos serviços para você. E saber que muita gente foge disso, hein? É impressionante, como eu disse, eu já conheci muita gente na área comercial, prestação de serviço, e muita gente pensa assim: ah, não vou entrar em contato não. Ah, só vou arrumar para a cabeça. Bem, e finalmente aqui no aspecto de cliente, mensagens, né? Então, se você tem um cadastro para ele, você pode enviar uma mensagem de aniversário, você pode falar das novidades na tua empresa, atualização no negócio, tá? Teu negócio deu uma atualizada em termos assim de portfólio, tá trazendo algo diferente que antes não tinha. Quando você tiver teu negócio precisar atualizar, você vai lembrar aí, né, que o primeiro passo é você fidelizar o cliente, enfim, né, montando uma clientela. E olha, clientela, pessoal, é uma coisa fiel. Tá? Se você tem a galinha dos ovos de ouro. Se você souber fidelizar. E fornecedores, né? Você ser fidelizado a ele quando aqueles fornecedores que oferecem as melhores condições. E montar também parcerias aí com fornecedores. E finalmente, pessoal, você está sempre atualizado, tá? Nesse caso aqui, com ativos. Ativos são todos, vamos dizer assim, aqueles bens materiais que a empresa tem. No escritório, você ter aí computadores atualizados, softwares, né? Fazer novos investimentos. Nós disponibilizamos materiais para as pessoas e muitas vezes a gente percebe que a pessoa ainda está num sistema operacional de 20 anos atrás, ou está com versões de software de 20 anos atrás. Né? Então, materiais que a gente disponibiliza muitas vezes não roda. Então, você vai baixar um programa hoje na internet que vai te ajudar, um CRM, por exemplo. Como é que faz? Não, eu rodo no meu celular é moderno. Pessoal, é assim, uma empresa. No começo você vai começar com o celular mesmo, você não precisa investir no computador. Mas logo que a coisa começa a avançar, você já tem que ter um computador. Você não vai fazer muitas coisas numa empresa, você não consegue fazer no celular. Né? Tudo no computador ou notebook. Então vai se atualizando aí. Em questão de ativo também operacional, você ter, aqui mais no caso de serviço, né? Você ter maquinários, se atualizar sempre com maquinários, cuidar da manutenção, investimentos em novas aquisições. Nossa, quando eu montar um negócio eu vou passar por tudo isso. Vai, já fique sabendo desde já. Tá? Então, se atualizar, né? Isso daí é uma tendência até natural, não precisaria nem estar falando aqui. Entretanto, eu sei, conheço pessoas, como eu disse, trabalhando com um computador de 20 anos atrás sem atualização. Trabalhando com máquinas, tá? que está lá remendada com Durepox ou fita isolante. Leis, normas, procedimentos legais, tá? Tá sempre acompanhando as mudanças que existem. Okay? Igual eu falei, se você é MEI, você vê esse ano aqui, de 2026, vai ter mudanças. Então tem que acompanhar. Por mais simples que seja o negócio, tá? E dois aspectos importantes aqui. Comportamento do mercado, está sempre atualizado com o comportamento do mercado, a tendência do mercado qual que é, principalmente para você lidar com a concorrência. E o comportamento do cliente. Qual é o comportamento do cliente hoje? Bem, eu comecei no comércio há mais de 40 anos atrás. O cliente naquela época mudava, só que a mudança era lenta. A gente praticamente ia acompanhando a mudança junto, assim, né, de forma que quase nem percebia, porque era bem lenta. Hoje, o comportamento do cliente ele muda assim praticamente do dia para a noite. Como o cliente compra, como o cliente age, quais são os interesses dele, coisa que a gente vendia há um ano atrás, pessoal, já não se vende mais hoje, isso é incrível.
Aí você fala, cara, como é que é possível isso, né? Mas está acontecendo, né? Cara, com essa questão da internet, redes sociais, as informações roda muito, né? Então, coisa que funcionava um ano atrás já não funciona mais, o cliente está em outra e a gente tem que acompanhar essa mudança. Bem, pessoal, essa foi a nossa aulinha aí. Espero que você tenha gostado. Esse material aqui é um material gratuito que a gente deixa disponibilizado aí, né? Através do nosso site, enfim. Você pode estar recorrendo a ele. Vamos deixar esse vídeo por aí. E você pode aí estar anotando aí, né? Essa condição que você vai viver caso você entre aí no mundo do empreendedorismo. Como eu disse, isso é um resumo, tem muitas coisas a serem consideradas aí, mas o básico que eu acho, considero os mais importantes para uma análise aí, são esses pontos, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.